Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo deste canal e hoje nós vamos falar o quanto você é interessante. O porquê você se acha desinteressante, sendo que você sempre foi e você é interessante, independente de qualquer coisa ou de qualquer circunstância, você sempre vai ser interessante. Sim, você é interessante e você sempre vai ser interessante para alguém. Interessante nos mais diversos aspectos possíveis. Às vezes, as pessoas se interligam e se relacionam e convivem diariamente com as plataformas digitais e com as redes sociais e com todo esse processo de tecnologia e globalização que nós vivemos e deixam de se unir e de se juntar aos sentimentos, que são as coisas que mais nos tornam interessantes neste mundo e que mais nos faz nos sentir vivos, humanos e super interessantes. Porque no fundo do seu âmbito, com certeza você vai achar sempre o sentimento em alguma pessoa, uma das características mais importantes e mais interessantes que existe na face da Terra. Porque além de toda essa personalidade e de tudo que nós unimos dentro da nossa cabeça para o nosso crescimento psicológico e que nós levamos muitas vezes para a nossa vida, para as nossas decisões pessoais, nós sim unimos sempre com algum sentimento, com alguma característica sentimental ou com algum desejo sentimental do nosso coração e faz com que nós tomamos as melhores decisões das nossas vidas. Algumas não são tão boas, mas ainda assim o nosso sentimento está lá. Uma pontinha de sentimento está ligada com uma decisão psicológica sua racional que faz com que você chegue a um objetivo ou chegue a uma determinada decisão que julgo você faça necessário. Mas nós precisamos entender que em qualquer condição humana você sempre vai ser interessante. Você é especial para alguém, você é especial em algum espaço de trabalho, você é especial para algum tipo ou personalidade de pessoa. Você pode não ser interessante para alguns determinados tipos e características sociais, só que sempre você vai ser essencial e você vai ser especial e interessante para a característica ou para qualquer outra condição social de uma outra pessoa. Então não julgue as pessoas, não julgue a forma que o outro convive, a forma que o outro entende de viver, a forma que o outro decide se sentir interessante ou decide se tornar interessante. Às vezes, aquela forma de se tornar interessante não é interessante para você, mas pode ser interessante para uma outra pessoa. Então, não acredite que você é exclusivamente super interessante e que vai sempre ter a questão da peneira e que vai conseguir escolher e que vai fazer da sua vida uma breve seleta natural, porque a vida não é assim. A vida ela é um exercício e esse exercício ainda ele é interessante. Então assim, como as condições e as relações humanas elas se tornam tão necessárias diariamente e as pessoas elas têm a tendência de colocar a nossa vida como um capítulo onde nós podemos ficar escrevendo e apagando todo momento e colocando as melhores formas e classificando as melhores pessoas, como se a vida fosse uma classificação natural de pessoas de acordo com o seu modo, com o seu estado de gênero, com o seu estado físico ou com o seu estado emocional, e nós acabamos nos colocando a uma tendência
depressiva ou uma tendência de achar que nós não somos interessantes ou que nós não temos esse grau de interesse por outras pessoas ou esse nível de ser interessante para outras pessoas. E nós acabamos nos colocando num lugar de diferença social de acordo com o que nós estamos vendo todos os dias, seja nas redes sociais ou seja em qualquer outra plataforma digital. Então nós olhamos aquela condição social ou de vida como um parâmetro para nós e nós nos colocamos diariamente em um outro parâmetro, como se aquilo fosse inatingível, como se aquilo fosse inalcançável e que na verdade aquilo não é parâmetro, aquilo não é alcançável, aquilo simplesmente é interessante para a pessoa que vive aquilo, não é interessante para você. O seu interessante, quem decide e quem constrói o quanto você é interessante é você mesmo que constrói o interessante na sua qualidade de vida, o interessante na sua qualidade pessoal, o interessante na sua vida amorosa. É você que constrói o quanto você é interessante. Não é o outro que vai decidir o quanto você é interessante ou se você tem as características que ele precisa. Você não precisa ter nada do que ele precisa. Você precisa ter o que você acha que você precisa. Se você acredita que você vai ser interessante usando um piercing, você vai colocar o piercing. Se você acredita que você vai ser interessante tendo 3 tatuagens, faça as 3 tatuagens e se julgue interessante, porque isso é interesse e é interessante a você. É uma característica que você está agregando ao seu valor para ser interessante. E com certeza alguém vai achar que é interessante e vai se sentir interessado por você, porque nós somos um verdadeiro mundo e estágios de interesses. Então assim, é impossível a gente mensurar o quanto a nossa mente desperta de interesse diariamente em qualquer forma de reflexão, condição ou vivência humana. Então assim, como que você vai deixar de viver ou vai deixar de fazer algo simplesmente por se achar desinteressante ou simplesmente por acreditar que o outro não vai ter interesse em você, por você questionar ou por você ter o hábito ou por você viver ou por você até mesmo fazer algo? Não julgue que isso seja importante, porque o interessante, você ser interessante, é exatamente isso, é você buscar características, buscar atitudes, buscar comportamentos, né? Buscar hábitos que faça você despertar algo ou despertar o prazer em alguém e não olhar a condição social ou a condição de vida ou estilo de vida de uma pessoa e querer imitar ou querer colocar como um espelho na sua vida. Mas o outro ele vive dessa forma, eu preciso necessariamente viver da forma que ele vive. Não, isso não é se deixar se sentir interessante. O interessante é você construir o que você acredita que seja interessante para a sua vida. Se você gosta de fazer passeios culturais, isso é interessante e alguém vai despertar o interesse em você por você ser interessante em gostar de passeios culturais. Então assim, faça por você, sempre faça por você, nunca faça pelo outro, porque o interessante é a gente construir um ambiente saudável e interessante para nós, e assim nós vamos construir o quanto nossa personalidade pode ser interessante para o outro. Então essa foi a colaboração de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e dar um super like para ajudar o canal a crescer. Um super beijo, tchau!